Tudo começou com uma pontada na cabeça. Querido diário, hoje é dia 26 de março de 2017. Falta exatamente uma semana para o exame da Ordem dos Advogados. Estou no 5º ano da Faculdade de Direito, o último ano. Falta pouco tempo para me formar. Em aproximadamente 7 dias estarei realizando a prova do exame da ordem e, se for da vontade de Deus, me tornarei advogada. Meu coração está ansioso, está emocionado, também estou um pouco preocupada. Afinal, terei muitos acontecimentos nas próximas semanas. Terei a prova do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, terei a defesa da minha tese no meu trabalho de conclusão de curso, terei as provas do primeiro bimestre. Sim, mas até aqui a mão do Senhor me sustentou. E sei que, embora sejam difíceis tantos compromissos, terei vitória em cada um deles. Faltam exatamente 7 dias para o exame da ordem, 14 dias para a defesa do meu trabalho de conclusão de curso. E em poucos dias minhas provas estão começando. Mas o 5º ano é o sonho de todo estudante da Faculdade de Direito. Nós, quando estamos no 1º ano e vemos os formandos entrando de sala em sala e comemorando a aprovação na OAB, comemorando o último ano, tirando a famosa foto na escada dos aprovados no exame da ordem, nós sonhamos com um dia em que será a nossa vez. Estou muito animada, estou me esforçando muito, mas sei que o Senhor é comigo e que Ele sabe todas as coisas. 26 de março de 2017. Acordei normalmente, fui para a igreja, fui para o culto de domingo. Depois, fiquei estudando, fazendo os trabalhos que deveria entregar essa semana. E amanhã tem uma prova. E daqui 7 dias, o exame da ordem. Sem esquecer que daqui a 14 dias, a banca do meu trabalho de conclusão de curso. Um dia normal. Estou com uma dor de cabeça, mas é uma dor comum, das que eu sempre tenho, já há alguns anos. Mas, num dado momento, essa dor foi aumentando. Então, eu tomei os remédios que haviam me sido prescritos pelos meus médicos. Tomei. Percebi que não passou e, de repente, a dor começou a ficar fora do normal e veio acumulada com sono. Comecei a sentir um sono e a dor, em instantes, foi subindo de tal maneira que era algo que eu nunca havia sentido. Nesse momento, corri para o quarto da minha mãe e falei: "Mãe, estou sentindo uma dor de cabeça que não é comum." Ela disse: "Filha, deite aqui, vou correr para pegar sal, sua pressão deve ter caído." Quando ela saiu, em menos de segundos, de repente eu sinto uma pontada na cabeça. A pior pontada e a pior dor da minha vida. Uma pontada, durou segundos, mas com aquela pontada, o meu corpo inteiro foi afetado. De repente, o lado direito do meu corpo começou a formiguear. A minha visão ficou imediatamente dupla. A minha língua começou a enrolar e eu não conseguia pronunciar palavras da forma correta. Os meus ouvidos começaram a se tampar e eu não conseguia ouvir de forma adequada. Parecia que eu estava perdendo a audição. Senti fraqueza no corpo. Parecia que eu não estava conseguindo ficar no meu próprio corpo, algo estava acontecendo. Nesse momento retornam meu pai e minha mãe correndo desesperados, e eu disse rapidamente:
A minha visão está dupla, não estou conseguindo falar direito. A minha língua está enrolando, meus ouvidos estão tampando. Eu não estou conseguindo escutar normalmente. Eu não estou conseguindo escutar normalmente. O lado direito do meu corpo está totalmente formigando, eu perdi a força. E eu senti uma pontada violenta na minha cabeça. Não é normal. Eu não estou bem. E meu pai me pega e vai me levando. Em menos de 1 minuto eu estou dentro do carro. E nós estamos ao caminho do hospital. Lembro-me que no caminho a minha língua cada vez estava mais enrolada e as palavras se enrolavam de tal forma que eu pronunciava como uma criança. Uma criança de 5 anos, 3 anos, 2 anos. Então minha mãe me disse: filha, chama por Jesus, clame por Jesus. Então, no percurso, eu já não sabia direito, eu não conseguia mais pensar, eu não conseguia mais assimilar frases ou pensamentos conectos. Eu não conseguia mais pensar de forma inteligente, eu não conseguia mais formar pensamentos, tirar conclusões. Mas eu ouvi o que minha mãe me disse e eu me lembrei de Jesus. E eu disse, com a voz enrolada: Jesus, vem me ajudar. Jesus, me ajuda, com aquela voz enrolada. Jesus, me ajuda, por favor. Em 5 minutos, meu pai passou em todos os sinais vermelhos e eu estava no hospital. Quando o segurança foi me levar para dentro do hospital, ele me colocou numa cadeira de rodas. Nisso já parecia que eu via o meu corpo, mas eu não estava mais no controle do meu corpo. Estava na cadeira de rodas e ele foi me levar. Quando ele foi me levar empurrando, o meu corpo foi para frente, porque eu não conseguia segurar o meu corpo na própria cadeira. Então, lembro da mão dele pegando aqui para segurar e da outra pegando na cadeira para me empurrar. E ele foi me empurrando. Eu via as coisas, mas eu não conseguia pensar de forma inteligente. Eu via as coisas, mas eu não conseguia pensar de forma inteligente, formar pensamentos e conclusões. Eu não conseguia controlar e dominar o meu corpo. Eu só sabia que o único que podia me ajudar era Jesus. Me levaram para dentro do hospital e, de repente, eu comecei a vomitar de um jeito que não era normal. Lembro das últimas imagens que eu tive, que até hoje eu lembro dos rostos que me olharam. Lembro de eu falando: mãe, fica comigo. Do meu pai olhando pra mim. Lembro eu fazendo assim pra uma pessoa querida. E eu sabia que eu iria perder a consciência, porque eu lutava para ficar dentro do meu corpo e eu não conseguia. Então, eu peguei e em segundos eu disse tudo para a médica e as enfermeiras que eu estava sentindo, com aquela voz enrolada. Eu falei, eu senti uma pontada na cabeça, meu lado direito está formigando. Eu não consigo falar direito, a minha língua está enrolando, estou com ânsia, o meu ouvido está tampando, parece que estou perdendo a audição, parece que está afetando a minha visão, estou com visão dupla. Algo está atacando a minha visão, a minha audição, a minha fala, o lado direito do meu corpo. E eu falei rápido tudo que dava para falar. Não me lembro mais. Sei o que minha mãe me contou. Então os meus olhos se fecharam. E eu
com os olhos fechados, falava coisas que não eram mais com sentido. Eu cheguei às 5 horas e eles fizeram a tomografia às 9 da noite. E quando fizeram a tomografia, minha mãe viu um médico neurologista sendo chamado e correndo, porque havia uma hemorragia no tronco cerebral e eu havia sofrido um AVC hemorrágico no tronco cerebral. E a minha cabeça estava repleta de sangue. Fui encaminhada para um hospital maior, pelo SAMU, e lá fui internada. Me induziram ao coma com remédios para preservar os meus órgãos. E disseram para os meus pais que ela teve é muito grave. Nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Não há mais nada que nós podemos fazer. E a minha mãe disse, eles disseram, nós fizemos tudo o que era possível. Mas o lugar do AVC, não existe ninguém capacitado para fazer uma cirurgia nesse local. E se fizer, as chances de morte são muito maiores e as sequelas devastadoras. Mas o sangue pode descer e chegar até a medula e se encontrar com o líquido que lá existe, e se encontrar com um líquido que lá existe, resultando em hidrocefalia. Nessa hipótese, teremos que fazer uma cirurgia. Ela correrá mais risco de vida e de sequelas devastadoras. Vamos esperar para ver como o organismo dela reage. Nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, tudo o que era possível. Então minha mãe respondeu, então agora Deus fará o impossível. No 4º dia, assim como Lázaro, no 4º dia, assim como na história de Lázaro, eu acordei do coma, arranquei um tubo de respiração na minha boca e voltei a respirar sozinha. Eu sei que ele me chamou pelo nome, assim como ele disse, Lázaro, venha para fora. Ele disse, Patrícia, venha para fora. E eu acordei, mas conseguia ficar com os olhos abertos. Não tinha força muscular. Continuava comendo por sonda. Usava fralda. Eu estudei, consegui respirar sozinha, mas eu não conseguia permanecer acordada, com os olhos abertos. Eu já não era besta. Uma Patrícia entrou em coma e outra Patrícia voltou do coma. Mas havia um plano de Deus para minha vida. Assim como Lázaro, quando saiu do seu túmulo, cheio de ataduras, Jesus disse, retirai as ataduras e deixe-o ir. Assim, era o plano de Deus para minha vida, porque há muito tempo atrás Ele já havia me dado uma palavra de que... Porque há muito tempo o Senhor já havia me dado uma palavra. Porque essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. João 11:4. Nunca foi para a morte. É
para a glória de Deus. Eu não morreria daquilo e eu glorificaria o nome do Senhor. Foram 4 meses de repouso absoluto. De forma resumida, quando eu recebi alta, o médico me informou que eu poderia sofrer novas hemorragias a qualquer tempo, ou não. Era algo imprevisível. Era como se eu vivesse com uma bomba relógio em minha cabeça. Então, eu perguntei a Deus: Senhor, eu irei morrer? Pois caso eu vá morrer, me dá a oportunidade de arrumar a minha casa e colocar tudo em ordem para que eu vá em paz desse mundo, para que eu vá salva deste mundo e eu te encontre. Mas quando eu perguntei isso para Deus, Ele me lembrou de uma palavra que há muito tempo Ele havia me dito. João 11,4. Ele disse: filha, não é para a morte, disso você não morre, é para a minha glória. Talvez você tenha curiosidade em saber de onde surgiu o nome do canal, Poente do Sol. Enfim, após receber alta, eu estava de repouso absoluto em casa. Em um determinado momento, a minha mãe decidiu mudar de canal e colocar em um culto. Não vou citar de qual igreja e nem quem era o pregador, para que não seja retirada a glória de Deus, pois todos nós somos potes de barro, e o poder que há em nós é manifestado pelo Espírito Santo de Deus. Pois bem, nessa pregação foi-me feita uma promessa. Eu gostaria de ler com vocês Josué capítulo 1. Deus encoraja Josué. Josué capítulo 1. Deus encoraja Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes a sola do teu pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, onde o sol se põe. Tem outra versão, que é a que eu gosto, que diz até o poente do sol. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, a pregação foi focada principalmente, de forma resumida, focando no versículo 4. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe, até o poente do sol. E o pregador dizia: Vocês já repararam o poente do sol? Ele não tem fim. É isso que Deus tem para você. Mas Josué está prostrado. Por quê? Porque Moisés morreu. Então, nesse momento, Deus te fala: levanta. Levanta. Levanta sobre esta palavra. Então, conforme o pregador dizia, levanta. Levanta sobre esta palavra. O Senhor é como se você estivesse em um ringue e você foi ferido pelo seu oponente. Começou uma contagem regressiva. 5, 4, 3, 2. Se essa contagem se encerrar, você perde a luta. Mas se você se levantar, o que eu tenho para você vai além do poente do sol. Até o poente do sol. Porque o poente do sol não tem final. Tá vendo aqui o deserto? Vai depois do deserto. Tá vendo o rio? Vai depois do rio. Tá vendo o mar? O grande mar vai depois do mar. Até o poente do sol. Olha o poente do sol. Você consegue achar o final dele? É isso que Deus tem para você. E conforme ele me dizia isso, ele falava: se levante agora. Levante-se agora. Naquele momento, a fraqueza do meu corpo era inteira. Eu não conseguia me levantar.
Mas aquilo cravejou no meu coração e eu sabia que era pra mim. Aquela contagem regressiva era pra mim e ele dizia: se você não levantar agora, eu colocarei outra pessoa em teu lugar. Mas se você levantar agora, minha filha, o que eu tenho pra você vai muito além de tudo que você já sonhou, já pediu e já imaginou. Levanta. Então eu fiz um esforço no meu próprio corpo e por dentro. E fiz assim, onde eu estava deitada, e levantei o meu pescoço, porque o tronco inteiro eu não consegui levantar. Levantei, olhei para minha mãe e disse: mãe, eu estou de pé. Naquele momento, eu decidi retornar para a faculdade e me formar. Eu decidi me formar com a minha turma. Mas, para conseguir me formar com a minha turma, eu teria que fazer um total de 40 provas, sendo que na maioria daquelas aulas eu não estive presente, não tinha o material, não tinha as minhas próprias anotações, não ouvia as explicações dos próprios professores. Então seria algo humanamente improvável de acontecer. Mas o que é impossível ao homem é possível a Deus. Passaram-se 4 meses. Em agosto de 2017, eu retorno para a faculdade. Bauru, 2 de agosto de 2017. Hoje eu retornei para a faculdade e farei 40 provas para me formar com a minha turma. São 22 provas do primeiro semestre perdido em razão do AVC e do repouso absoluto, e 18 provas do segundo semestre. Além disso, terei de apresentar a tese do meu TCC perante a banca para que eu consiga o meu diploma. Tudo isso com fortes dores de cabeça, fraqueza muscular, sensações completamente estranhas na cabeça, sequela na visão, e todas as sequelas físicas, espirituais e emocionais que uma pessoa que sofre um AVC tem. Mas quem havia me prometido era fiel e justo para cumprir. Porque podem passar céus, podem passar terra, pode passar o que for, mas as palavras do Senhor vão se cumprir. Nenhuma das palavras que saem da boca do Senhor voltarão para Ele de forma vazia, sem cumprirem aquilo que elas foram destinadas a fazer. Com muita luta, com muito sofrimento, muitas vezes parando em hospitais, muitas vezes tomando soro, amarrando um pano na cabeça para conter a dor, estudando deitada por não conseguir sentar mais, indo fazer as provas segurando nos corredores, nas paredes dos corredores, por fraqueza. Foi assim que eu fiz as provas. Fiz 40 provas, porque quem me sustentava era a mão poderosa do Senhor. O que me sustentava era a mão poderosa do Senhor. E Ele é um Deus justo. Ele é justo. Bauru, 22 de agosto de 2017. Hoje, finalmente defendi a tese da minha monografia, do meu trabalho de conclusão de curso. Fui aprovada. Tirei nota 10, conceito A. E fui indicada a concorrer ao prêmio de melhor trabalho de conclusão de curso. Bauru, 27 de janeiro de 2018. O dia da minha colação de grau. Entrei com uma placa em sinal de agradecimento a Deus, para mostrar que eu só estava ali em razão de Deus ser Deus e graças à sua infinita misericórdia, bondade, amor e ao seu poder. A placa, que era para ser pequena, acabou sendo quase maior do que eu mesma. E estava escrito: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, porém, do Senhor vem a vitória. E
Na hora das premiações, chegou um momento que eu achei que eu morreria. Então, eles anunciaram prêmio de melhor aluno. Então, eles anunciaram o aluno que obteve a maior média entre os formandos durante esses 5 anos. Então, mais uma vez, o Senhor me chamou pelo nome. E o meu nome foi chamado. Nesse momento, não sei explicar como foi a sensação. Novamente, o meu nome foi chamado por uma segunda vez para receber uma honra de uma empresa muito conhecida aqui em Bauru, que premia os melhores alunos da instituição em que eu estudei. Fui agraciada tanto com a oportunidade de emprego, como o custeio de uma pós-graduação e um mestrado, caso eu me tornasse funcionária daquele lugar. E mais uma vez o meu nome foi chamado. Dessa vez fui agraciada com o mérito acadêmico de melhor trabalho de conclusão de curso, aquele mesmo, aquela banca que eu havia perdido porque estava internada. Porque o Senhor é fiel e o Senhor é justo. Aquele dia eu fui chamada pelo nome para receber o meu diploma. Eu fui chamada pelo nome para ler o discurso que eu mesma fiz como oradora da turma. Eu fui chamada pelo nome para receber o prêmio de melhor aluna por ter a média mais alta entre os formandos. Eu fui chamada pelo nome para receber um prêmio de reconhecimento pelo meu empenho durante os 5 anos da faculdade, por uma empresa privada que me ofereceu um emprego e a oportunidade de fazer pós-graduação e mestrado. E eu fui chamada pelo nome para receber o prêmio de melhor trabalho de conclusão de curso, assim como ele havia me chamado pelo nome para me trazer de volta à vida. Meu coração descansa em saber que o Senhor conhece o meu nome e Ele me chama pelo nome. Mas a história ainda não acabou. Vamos falar de 2018? Após uma lesão cerebral e após me enfiar em 40 provas, eu deveria ter tirado um tempo para me recuperar. Eis que surge a notícia que sairia o edital de um concurso, que era do órgão que eu havia me identificado desde o começo da faculdade. Pois quando você faz a faculdade de Direito, você pode seguir para vários ramos. E eu havia me identificado desde 2014, até um pouco antes, na verdade. Entrei em 2013 com um pensamento na cabeça que era similar a esse. Mas em 2014 eu já havia escolhido esse órgão para a minha vida. E assim que eu saí dessas 40 provas, da colação, da festa de formatura, começam a surgir os boatos que haveria esse concurso. Ele era de nível superior, só que havia um problema. A minha saúde estava muito debilitada, tanto em razão do AVC, e tanto em razão, acredito, de eu ter me enfiado nessas 40 provas, tanto em razão do esforço que eu fiz para fazer essas 40 provas. Lembro que eu fiquei um pouco desesperada, porque eu pensei, nossa, não poderia ser no ano que vem para que eu pudesse me recuperar um pouco mais, porque afinal é o concurso dos meus sonhos. E se eu não estou bem, não vou conseguir estudar. E não era um concurso qualquer, não era simplesmente um concurso, era o lugar que eu sempre amei e sonhei em trabalhar, que eu sei que Deus me deu uma vocação para trabalhar neste lugar, nesta área. Então eu fiquei por um instante nervosa e triste, porque eu disse, vou perder essa oportunidade, porque eu não tenho condições físicas
de fazer esse concurso. E nem psicológicas e emocionais e espirituais, porque eu vinha de uma carga muito grande. Então eu não me achava capaz de fazer aquele concurso e realmente eu não era capaz. Era algo que eu já havia ultrapassado os meus limites humanos para fazer 40 provas. E eu teria que novamente ultrapassar os meus limites humanos para fazer esse concurso, sendo que eu estava mais debilitada ainda. Mais uma vez o Senhor disse, vai! E eu fui. Em 1º de maio de 2018, no dia do trabalho, eu fiz uma oração. Na verdade, algo começou a queimar por dentro. Era como se Deus me dissesse, filha, o que queres que eu te faça? Então naquele momento eu comecei a orar. Eu nunca me esqueço daquela oração, porque acredito que eu nunca fiz outra igual. E eu orava para Deus e eu dizia, Senhor, hoje é o dia do trabalho. E conforme eu ia orando, eu não via mais nada ao meu redor. Parecia que tudo estava em câmera lenta ao meu redor. Eu não conseguia nem prestar atenção ou escutar o que aquelas pessoas que estavam ao meu redor diziam. Eu simplesmente estava dentro daquela oração, aquela oração estava dentro de mim. E eu dizia, Senhor, meu Deus, há 1 ano atrás eu estava... Senhor, meu Deus, há aproximadamente 1 ano atrás eu estava em cima de uma cama, condenada, Senhor. Eu era improvável, eu era um caso sem jeito, meu Pai. Eu era um caso que não tinha mais jeito, meu Senhor. Mas o Senhor me levantou daquela cama. Há 1 ano atrás, Senhor, eu estava em cima de uma cama. Mas o Senhor me chamou pelo nome, me tirou do coma, me levantou, me colocou em pé, me ergueu das cinzas e do pó. Fez com que eu retornasse para aquela faculdade, fizesse 40 provas e me formasse como a melhor aluna da turma. Me fez justiça, fui agraciada com um prêmio de melhor TCC. Trabalho de conclusão de curso esse que eu me dediquei muito tempo antes, que eu terminei muito tempo antes. O mínimo de laudas eram 60 e eu escrevi 200 folhas. Eu fiz pesquisa de campo, eu visitei e entrevistei lugares e pessoas. Eu fiz o meu melhor, eu fiz de coração. E eu não tive a oportunidade de apresentar aquele TCC. O Senhor me deu um dia de honra, me colocou como oradora. Então, Senhor, faz de novo. Assim como no ano passado eu estava em cima de uma cama, mas o Senhor é Deus e o Senhor tem todo o poder, o Senhor tem todo o controle do universo, meu Pai. Faz de novo, meu Senhor. Para que todos vejam, meu Pai, em mim, através de mim, que o Senhor é o Senhor, que o Senhor é Deus, que o Senhor é fiel, que as Tuas palavras não voltam vazias para o Senhor, sem que elas tenham se cumprido. Mais uma vez, Senhor, me chama pelo nome, me ergue, Senhor. Então, eu apresentei a Deus o nome do órgão, eu apresentei a Deus o cargo, eu apresentei o concurso. Eu disse para Deus tudo a respeito desse concurso. Eu disse para Deus, o Senhor sabe a minha personalidade, o Senhor sabe o quanto eu me dediquei nesses 5 anos de faculdade, em que eu estudava. O Senhor me conhece mais do que qualquer outro, o Senhor me conhece mais do que eu mesma me conheço. O Senhor sabe que eu exercerei essa função de todo o meu ser, de todo o meu coração, que assim como diz em Lucas, capítulo 18, que o juiz injusto era aquele que não temia Deus, que não amava Deus e não amava o seu próximo. Senhor, eu amo o Senhor, eu amo o próximo e eu amo o direito, eu amo estudar. E esse é o ramo de atuação que eu sonho, que eu amo e que eu quero
viver e atuar para honrar o Senhor lá dentro. Então, eu comecei a me lembrar das minhas aulas de Direito do Trabalho de 2014. Comecei a recitar para Deus um livro. Senhor, eu li num livro de Direito do Trabalho em 2014 que o trabalho era considerado um castigo, porque na Bíblia, assim quando houve o pecado original, o homem foi condenado a comer do suor do seu próprio trabalho. E então, até na Grécia Antiga, escravos trabalhavam. Os ricos, na Roma, os patrícios, eles, os que eram abastados, os que eram ricos, eles não trabalhavam, eles pensavam, eles eram pensadores. Eu li isso num livro de Direito do Trabalho em 2014 e eu lembrei no meio da minha oração. Então eu comecei a dizer, Senhor, eu sei que as pessoas encaram o trabalho como um castigo, como escravidão, e que os pensadores na época da Grécia Antiga não trabalhavam porque só quem trabalhava eram os escravos. Porque do pecado original, porque Adão e Eva pecaram, então eles foram castigados. Então eu dizia isso para Deus e eu disse assim, Senhor, só quem esteve em cima da cama de um hospital, no leito da morte, sabe o que significa comer do suor do seu próprio trabalho, comer do suor do seu próprio rosto. Então, eu te peço agora, Senhor, me dá a oportunidade de comer do suor do meu próprio trabalho, do suor do meu próprio rosto, porque para mim isso não será um castigo, porque para mim isso não será escravidão, mas isso será uma honra, porque trabalhar é uma honra e um privilégio, porque só valoriza o trabalho quem já esteve numa situação de não poder trabalhar. E quando eu falava isso para Deus, era como se o mundo ao meu redor se movimentasse e algo em mim acontecesse. Eu falava, Senhor, faz de novo. Me levanta igual o Senhor levantou daquela cama e me deixa, Senhor, comer do suor do meu próprio rosto, do meu próprio trabalho, Senhor. Me deixa, Senhor, não depender de ninguém. Eu não quero depender dos meus pais, muito pelo contrário. Eu quero honrar os meus pais e retribuir aquilo que eles fizeram por mim. Senhor, eu não quero depender de marido nenhum. Eu quero comer do suor do meu próprio rosto. Senhor, eu não quero depender de nenhuma pessoa. Eu não quero depender de ninguém. Eu quero, Senhor, depender do Senhor. Eu estive numa cama de hospital. Me dá a honra de trabalhar com meu próprio esforço. E essa foi a oração que eu fiz. Eu não queria viver a minha vida dependendo de alguém. E que fique claro, a minha mãe é dona de casa. E ela é uma administradora maravilhosa. Ela entende de tudo. Tudo que você pode imaginar. Apenas o meu pai trabalha para fora. E a minha mãe é maravilhosa. Eu tenho um orgulho dela. Eu só queria trabalhar do meu próprio suor e não depender de ninguém pelo fato de que me disseram que eu nunca teria uma profissão, que eu nunca trabalharia. E era uma preocupação até dos meus pais, eles pensavam. E quando nós dois formos embora, quem vai cuidar dela? Então eu queria depender do Senhor, eu queria trabalhar, eu queria ter o meu próprio trabalho, eu queria ter a honra de trabalhar. Então se você reclama do seu trabalho, se você reclama toda a segunda-feira de ir trabalhar, por favor, pare. Você não sabe qual é a sensação de ter um decreto nas suas costas, escrito assim, nunca vai trabalhar, nunca vai se formar, nunca vai casar, nunca, 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 nunca. Você não sabe o que é isso.
ama do seu trabalho, conforme você agradece, Deus prospera você. E isso, prosperidade de corpo, alma e espírito, em tudo. Não seja como o povo de Israel, que após tantos prodígios e maravilhas, se viu no direito de reclamar com Deus e sentir saudade do Egito. Não murmure, mas agradeça pelo que você tem. E não reclame pelo que você ainda não tem. Seja grato por tudo aquilo que você conquistou até hoje. Ou melhor, por tudo aquilo que o Senhor deu a você até hoje. Porque sem Deus, nada podemos fazer. Então, esse era o meu pedido. Porque eu recebi tantas sentenças, tanto de bocas humanas, tanto de diagnósticos médicos, tanto de dúvidas que na época vinham na minha cabeça, até que o Senhor me disse: filha, eu estou com você, eu vou te erguer das cinzas e do pó. E um dia olharão para você e verão que essa obra fui eu que fiz, que os teus frutos são provenientes de mim, porque você está em mim, filho. Só quem esteve em cima de uma cama sabe que trabalhar não é um castigo, mas uma honra. Então, se eu tenho um conselho, pelo amor de Deus, não reclame. Agradeça por tudo que você tem. Não murmure pelo que você perdeu ou pelo que você ainda não tem. Caso contrário, você vai ficar dando voltas e voltas e voltas e voltas e não vai para lugar nenhum. Se você quer seguir para o alvo, seja grato. Porque não importa o que você esteja passando agora, sempre existirá alguém em uma situação muito pior que você. E hoje, muitas pessoas oraram por coisas que você tem e nunca agradeceu. Muitas pessoas clamaram a Deus pedindo coisas que você sempre teve e nunca sequer agradeceu a Deus por elas. Então seja grato, tenha um coração grato e entenda que a vida não gira em torno de seus próprios interesses egoístas. Existem muitos problemas piores do que os nossos. Então, que possamos ajudar aqueles que estão em situações piores ou iguais às nossas, ou até melhores, porque nós estamos aqui para ajudar, ainda que nós estivermos assim em pedaços, ainda que nós estivermos destruídos, nós temos que ajudar, nós devemos ajudar, porque qual é o preço de uma alma? O preço do sangue de Jesus Cristo. Então, publicado o edital deste concurso, fiz a minha inscrição. Mais uma vez, deixei a inscrição da Ordem dos Advogados de lado. Não paguei o boleto desta vez e decidi investir no meu sonho, mesmo que parecesse improvável e impossível nas minhas condições. Eram 2 fases. Deveríamos acertar um determinado número de questões para ir para a segunda fase, que seria uma prova escrita. Na primeira fase, passei demasiadamente mal. Cheguei ao ponto de pensar em desistir da prova, começando um movimento para me levantar da cadeira. Neste momento, eu me lembrei do poente do sol, como se fosse em uma fração de segundos. Tudo passou na minha mente e eu sentei e enfrentei a prova. Eu estava com tontura e não conseguia enxergar a prova direito, mas eu queria falar para a fiscal para que ela não me tirasse da prova. Então, eu enfrentei a prova, objetivando apenas tirar a nota de corte. E eu consegui e fui aprovada. Dezembro de 2018. Finalmente chegou a segunda fase do concurso, mas, infelizmente, a minha saúde estava muito debilitada. Bauru, 8 de dezembro de 2018. Enquanto a maioria dos candidatos estava estudando na véspera da prova, eu estava na emergência do hospital. A minha saúde estava muito debilitada. Bauru, 9 de dezembro de 2018. Domingo. É chegado o dia da segunda fase do concurso. Lembro
o pedido que eu fiz durante toda aquela semana. Senhor, mostra-me a tua glória. Por meses, eu orei para alcançar a nota de corte. Como a minha saúde estava muito debilitada, eu não havia conseguido estudar como deveria. E isso muitas vezes me fazia chorar. Lembro do dia da prova, quando eu abri o caderno de provas e vi o tema da primeira redação. Fiquei emocionada. Havia um tema que era totalmente improvável de cair, de uma matéria que também não era considerada provável de cair, e de uma área do direito que também não era considerada provável de cair. Lembro que esse tema ficava martelando em minha cabeça durante todo o mês. E quando eu abri a prova e li o tema da primeira redação, eu sorri, meus olhos se encheram de lágrimas. E uma lágrima pingou na prova. E eu pensei, essa eu ganhei de presente do Senhor. Essa foi uma redação que fez com que muitos candidatos fossem eliminados ou tirassem uma nota extremamente baixa. Mas Deus me deu ela de presente. Mas mesmo assim, pela dificuldade da prova e pelo meu estado de saúde, eu clamava a Deus todos os dias pedindo para que eu pudesse alcançar a nota de corte, que era 60. A prova foi feita dia 9 de dezembro de 2018, contudo, o resultado veio a ser publicado somente em abril. No dia 3 de abril de 2019, sai o resultado e eu fui aprovada. Mais uma vez, o Senhor me chama pelo nome. Por meses, eu orei a Deus pedindo a nota de corte, que era 60 pontos. Quando eu olho no diário oficial o meu nome sendo chamado mais uma vez pelo Senhor e eu vejo a minha nota, eu caio em lágrimas de joelho. 83 pontos. Porque essa capacidade não veio de mim, não veio da minha confiança em mim mesma, mas da confiança que eu depositei no Senhor. Desabei em lágrimas e falei, obrigado, Senhor. Foi um choro misturado com gritos. Um dia inesquecível. E como eu estou hoje? Hoje eu estou comendo do suor do meu próprio rosto, do meu trabalho, e eu estou comendo do suor do meu próprio rosto. Sim, uma pessoa que já recebeu tantas sentenças definitivas, tantas sentenças condenatórias para sua vida, hoje eu estou comendo do suor do meu próprio rosto, para a honra e glória do nome do Senhor. E quando eu assinei o meu termo de posse, eu não me tornava simplesmente funcionária pública, mas eu estava tomando posse da minha terra prometida. Hoje, eu como do suor do meu próprio rosto. Trabalhar para mim é uma honra. Eu amo a segunda-feira. E eu trabalho com o meu dom, com a minha vocação, com o meu chamado, com o meu talento. Dia após dia eu aperfeiçoo o meu talento, para que através dele eu possa amar o próximo e honrar a Deus. Eu amo o Salmo 126, porque realmente eu plantei chorando, com dor, mas eu venho colhendo sorrindo. Confesso que eu também choro no momento da colheita, mas dessa vez o choro é de gratidão e alegria. Quando eu fui nomeada e foi requerida toda a documentação, eu tinha que enviar uma foto 3x4,
e eu não tinha. Então, eu fui tirar essa foto 3x4 e eu confesso que eu estava esperando esse dia há mais de um ano. Quando eu fui tirar a foto 3x4, eu tirei duas. Uma séria e, obviamente, uma sorrindo, porque eu plantei chorando, mas eu colhi sorrindo. E na hora de enviar, eu enviei sorrindo e pensei, se eu não receber nenhuma correção, vai ficar sorrindo, porque eu estou colhendo sorrindo. Meu crachá. Então, o meu crachá tem uma foto sorrindo. Salmo 126. Plantei chorando, vou colher sorrindo. O Senhor me chamou pelo nome quando me trouxe de volta do coma. O Senhor me chamou pelo nome no dia da minha colação de grau, quando eu fui agraciada com a honra de ser oradora, quando eu recebi o meu tão sofrido e sonhado diploma, quando eu recebi os prêmios de melhor aluna e de melhor TCC, e quando eu recebi um prêmio de reconhecimento pelo meu desempenho acadêmico. O Senhor me chamou pelo nome quando eu fui aprovada na primeira fase. O Senhor me chamou pelo nome quando eu fui aprovada na segunda fase, que foi a aprovação definitiva no concurso. O Senhor me chamou pelo nome quando Ele me nomeou. O Senhor me chamou pelo nome quando eu tomei posse. O Senhor me chamou pelo nome quando eu entrei em exercício para exercer as funções do meu cargo. O Senhor tem me chamado pelo nome, porque Ele conhece o meu nome. Março de 2020, 3 anos depois de sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico do tronco cerebral. Até que a mão do Senhor me sustentou. Diário de uma sobrevivente de AVC até o corrente do sol. Nada faz parar um coração que decidiu sonhar. Não há correntes que o impeçam de voar, lutar. É só um detalhe. Mas tudo já estava escrito pelas mãos de um Deus que realiza sonhos. Senhores, boa noite. Gostaria de iniciar dizendo que tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Segundo B, é a bacharel Patrícia. Chamemos a bacharel em Direito Patrícia Reis Cândido.
estou sentindo que está chegando uma novidade. Hoje é dia 29 de janeiro de 2020 e eu estou indo tomar posse para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade. Deixa o meu vento